o nosso Salvador. Amém, irmãos? Então, eu creio que até aqui Deus, por meio dos louvores, já tem falado aos nossos corações acerca dos louvores, dos cantos, falando acerca de Jesus Cristo, igreja. Primeiro louvor, 8, falando que nas lutas de cada dia, Deus sempre, Jesus sempre estará conosco. O louvor, estava meditando, Deus me trouxe essa memória, na memória, esse louvor, 545, hoje estava ali no serviço, Deus trouxe na memória. E para confirmar, Deus trouxe, usou a vida do pastor, dos irmãos, para estar louvando nessa noite. Então você é um Deus, irmãos, é um Jesus Cristo, que até aqui tem guardado e protegido as nossas vidas, tem nos dado força e ânimo, irmãos, para até aqui estarmos de pé. Amém? Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. A palavra conhecida, Eu creio que um trecho bíblico nesse Evangelho de João que traduz, vamos dizer assim, praticamente toda a Bíblia. Toda a palavra de Deus se traduz para mim nesse versículo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Mamãe, eu já sei de cor esses versículos. Irmãos, tem um ditado que as pessoas dizem, que a palavra de Deus renova-se a cada dia. A palavra de Deus, ela não renova a cada dia, porque ela é a mesma ontem e hoje será a mesma eternamente. O que renova é a palavra de Deus, nos renova a cada dia, porque ela não renova, ela é a mesma. Se você for ler ela daqui a 10 anos, é o mesmo versículo, mas Deus vai te dar outra compreensão. E é o mesmo Espírito, porque onde foi essa palavra? Foi? Glória a Deus. Eu nem, falar a verdade, nem assisti ontem o culto. Glória a Deus. Amém, irmãos? 3,16 de Evangelho de João. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o que, igreja? Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai Santo, Deus de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, Pai, por essa rica oportunidade. Te agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Receba os cânticos, receba, Pai, os louvores, receba, Pai amado, comunhão dos Teus servos que aqui estão, a prontidão de vontade de cada um deles, de terem saído das suas casas, dos seus lares, talvez cansados, afadigados por mais um dia de trabalho, por mais um dia de luta, mas aqui estamos, Pai, para te ofertar o nosso ser, o nosso melhor. Ó Pai, meu Pai, o nosso coração aberto diante da Tua presença. Abençoa, Pai, cada um desses, Pai. Fala no íntimo e no profundo de cada coração. Usa-me, Senhor, como instrumento de justiça, Pai, para proclamar, Pai amado, o Teu Evangelho, a Tua palavra, e que toda a força do mal que caia por terra desde já, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos, e após se assentar, mais uma vez as palmas, igreja, para o nosso Deus. Glorifica a nome daquele divino, ao nome daquele divino, para a Porque Deus amou o mundo. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, não está falando do mundo em si, o físico do mundo, mas está falando das pessoas. Amém, irmãos? Porque esse mundo, um dia ele já está reservado para o fogo. Esse mundo, ao qual se engloba as pessoas, onde nós habitamos, esse mundo ele já foi destruído uma vez por Deus através da água. E novamente a Bíblia fala que Deus irá trazer juízo sobre essa terra, irá destruir tudo por meio do fogo. Então, quando a palavra do Senhor fala que Deus amou o mundo, está falando do ser humano, do ser criado por Deus. Porque a Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então a Bíblia está falando que Deus amou o mundo de tal maneira. E como que Deus ele comprova esse amor que ele fala que ele amou as nossas vidas? Dando o quê? O seu filho. O seu filho unigênito, ou seja, o seu único filho. Porque Jesus, quando ele veio nessa terra,
Ele era o unigênito do Pai, o único filho. Mas após a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus não era mais o unigênito, mas era o primogênito dentre muitas criaturas. Ou seja, foi o primeiro que morreu e ressuscitou para também nos dar o direito de uma morte, de uma ressurreição e uma vida eterna ao lado do Pai. Então, igreja, hoje, infelizmente, você vê que estão distorcendo a palavra de Deus, o Evangelho. Hoje se transforma a salvação pela graça, se estão transformando em coisas banais, em coisas materiais, como se Jesus tivesse vindo nessa terra, ter sofrido o que sofreu pelas nossas vidas, para que hoje nós tenhamos carro, casa, mansões, casa na praia, luxos nessa terra. Ou seja, não estamos, irmãos, tirando, descaracterizando que Deus ainda não abençoa, não. Deus ele nos abençoa a cada dia, porque a cada dia que nós levantamos, já somos abençoados por Deus. Deus nos dá um trabalho, nos dá uma casa, nos dá uma família, um pão de cada dia. Se Ele quiser nos dar algo a mais que isso, uma casa, um carro, uma casa melhor, um carro, é providência de Deus. A providência de Deus que Ele providencia para nós desfrutarmos nessa terra, desfrutarmos nesse mundo. Porque as coisas desse mundo ninguém vai levar num caixão. Ninguém leva carro no caixão, ninguém leva mansão no caixão, ninguém leva nada, tesouro nenhum, ao qual ele possui, granjeia nessa terra, irmão, para o céu ou para um lugar sombrio. Porque as coisas que Deus proporciona para nós é para nós desfrutarmos aqui nessa terra. Mas o que Deus ele tem de melhor para a vida do homem é o a partir dessa terra, a partir desse mundo, irmão, que é a salvação da nossa alma. Porque esse é o nosso maior tesouro. É o maior bem que nós possamos granjear da parte de Deus, é a salvação da nossa alma. Porque não é que a palavra do Senhor está falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo homem, não todo o que nele crê. Ah, mas todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas. Filhos de Deus são aqueles que dão a resposta ao Evangelho de Deus, à cruz de Cristo, aceita realmente a correção da palavra, se recebe o Espírito Santo, para que assim também venha ter o direito de entrar pelas portas, pelos portões celestiais. Aí sim é o Filho de Deus. Porque o ser humano, quando ele anda nessa terra sem rumo, sem direção, ao qual nós pela misericórdia um dia andamos, e Deus suportou com muita paciência o tempo da nossa ignorância, nós éramos criaturas. Nós éramos, como diz a palavra do Senhor no livro de Efésios, nós éramos filhos da ira. Filhos da ira, irmãos. Olha que palavra pesada. Uma pessoa irada. Ah, mas Deus é amor. Mas a Bíblia também fala que Deus ele é justiça. Lá no Salmo 7, versículo 11, diz que Deus é um reto juiz. É um Deus que ele sente indignação todos os dias. Aí eu pergunto para os irmãos, com que Deus se ira? Com que Deus sente indignação todos os dias? Pela vida do homem, pela vida do ser humano, que a cada dia anda nessa terra como uma ovelha que não tem pastor, anda desordenadamente, anda sem direção. Mas o propósito de Deus para o ser humano é que o ser humano venha verdadeiramente, irmãos, dar uma resposta a esse amor ao qual ele verdadeiramente demonstrou pela vida do homem. Como? Dando o seu filho amado, fazendo com que o teu filho enfermasse, morresse, padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. Amém, igreja? Vamos dar sequência aqui no versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, a Bíblia está falando aqui que quem não crê já é condenado. Ah, mas eu creio que Jesus é meu único, suficiente, exclusivo Salvador da minha alma. Crer, somente não falar é fácil, irmãos. Quando a Bíblia fala que tem que crer, é crer verdadeiramente com o coração, com a alma, com todo o nosso ser.
Não foi o que Jesus falou quando estava ali diante de Jairo, quando vieram trazer ali a notícia: olha, a tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Qual foi a resposta de Jesus? Crê somente. Ele deveria crer, confiar que Jesus Cristo iria entrar naquela causa, iria transformar, ia trazer novamente a vida na vida daquela criança. Ou seja, quando a palavra do Senhor fala que devemos crer no Filho de Deus para que possamos ter uma vida eterna, é crer em todos os momentos. É como nós cantamos aqui o primeiro louvor, o cântico 8. E nas lutas de cada dia, Ele nunca nos deixa só. Ou seja, eu posso abandonar os irmãos podem me abandonar, porque nós somos seres humanos, sujeitos ao erro, à falha, a contradições, mas Deus não. Deus, a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Mas sabemos que também, para Deus agir na vida do homem, do ser humano, tem que ser conforme a vontade e o querer dele, conforme a palavra dele. Porque Deus, ele não vai mudar a palavra dele, mudar nada na palavra para favorecer a homem, a mulher, nem o ser humano. Porque o que está acima de tudo, irmãos, não é a vontade do homem. O que está acima de tudo, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos caprichos, é a palavra de Deus. Palavra essa que passarão céus e terra, porém ela jamais passará. E quando a Bíblia está falando que Deus amou o mundo de tal maneira, alguém pode expressar esse tamanho do amor de Deus em palavras? Não podemos expressarmos o tamanho desse amor. Um amor que verdadeiramente, quando Deus ali, olhando o seu filho, à beira da morte ali, ao qual Jesus Cristo, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele sentia, irmãos, tudo aquilo que nós sentimos, Jesus sentiu. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus sentia dores, Jesus sentia angústia, agonia na alma. Tanto é que quando ele ali no Getsemane orando ao Pai, qual foi a oração de Jesus? Pai, se possível for, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não seja feita a minha vontade. E Jesus ali, quando estava pendurado na cruz, com a coroa de espinho, os pés e mãos pregados, o que Jesus falou? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Ou seja, o Filho de Deus sentiu aquilo que muitas vezes, irmão, nós sentimos na hora do aperto, na hora da luta, na hora da angústia. Nós muitas vezes achamos que Deus nos abandonou. Mas Deus, ele jamais abandona os seus, jamais abandona aquele que verdadeiramente é fiel a Ele. Porque Deus, o maior prazer de Deus, irmãos, é que nós possamos perseverar dia após dia na presença dEle, e para que possamos adquirir a salvação da nossa alma, um dia entrarmos pelos portões celestiais. Porque como Deus fala lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, no versículo 4, fala que toda a alma é minha. Assim como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Mas a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar morrerá. Que morte é essa? É a morte espiritual. É a morte de verdadeiramente um dia ir parar no inferno. Ah, irmão, mas que palavra feia. As pessoas hoje, você já viu que as pessoas têm medo quando se fala do inferno. Ah, vira essa boca. Inferno não, inferno nós já estamos vivendo nessa terra. As pessoas falam que esse mundo aqui é um inferno. Não, irmãos, aqui não é inferno não. Porque aqui nós temos, por mais que passamos por luta, por dificuldade, mas aqui nós temos totais condições de a cada dia de nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas iniquidades, crer em Jesus Cristo para que possamos ser salvos do inferno. Aleluia. Porque aquela pessoa que um dia estiver no inferno, ela não pode mais sair de lá, irmãos. O irmão já leu aquela passagem do rico e Lázaro, lá em Lucas. Fala, né, que tinha um homem rico que se vestia de púrpura, vivia regaladamente, mas vivia também ali na porta daquele homem, um homem que era pobre,
almejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. E ambos morreram. Um foi para o Hades, outro foi para o seio de Abraão. E aquele que estava lá embaixo, no Hades, olhando para cima, viu Lázaro ao seio de Abraão, colocou o quê? Para molhar somente a ponta dele, refrescar ali, porque ele estava em grande tormento. Aquele homem ali, até no inferno, ele virou, segundo a palavra de Deus, ele virou até um evangelista. Pai Abraão, peça para que vá na minha casa. Eu tenho 5 irmãos para que dê testemunho, para que eles não venham para cá. Aquele homem ali, até no momento do inferno, ele lembrou dos irmãos, lembrou da família dele. Pai, jovens, tudo bem? Lembrou da família, quer entrar para ouvir a palavra? Pode entrar, jovem. Amém, Deus abençoe. Amém, igreja? Então ali você vê que até no momento de angústia, segundo o relato da palavra de Deus, ele lembrou dos seus familiares, ao ponto de pedir para que viesse ali na casa da paterna dele, os seus pais, para que viesse alertar os seus irmãos. Qual foi a resposta? Olha, os que estão daqui não podem passar para lá, os que estão aí também não podem passar para cá. Olha, enquanto os seus irmãos, ele tem a lei e os profetas que ouçam. Ou seja, igreja, hoje, Jesus falou que naquele tempo eles tinham a lei e os profetas. Hoje nós temos a lei e os profetas, nós temos a graça de Jesus Cristo, nós temos as palavras de Jesus Cristo, ou seja, nós somos mais bem-aventurados do que aquele povo lá de trás. E acima de tudo nós temos o Espírito Santo de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Porque essa é a promessa de Jesus Cristo, que quando ele partisse, fosse dessa terra, retornasse para o lugar de onde primeiro estava, não iria nos deixar órfãos, mas iria nos dar o Consolador, o Espírito Santo, ao qual nos ensinaria todas as coisas. E assim, irmãos, isso que nós estamos vendo aqui nesse Evangelho aqui de João 3,16, é uma promessa de Deus, desde lá atrás, que Deus já prometia que Ele iria enviar seu Filho, Jesus Cristo, nessa terra. Livro de Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, em nome de Jesus, ou Isaías capítulo 9, versículo 6. Livro de Isaías, o profeta messiânico, é o profeta que mais profetizou, irmãos, sobre a vida de Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado profeta messiânico. É o que mais profetizou sobre a vida de Jesus Cristo, do Messias, o Salvador do mundo. Livro de Isaías capítulo 9, no versículo 6, diz assim: glórias a Deus, espero que os irmãos acharam. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado, talvez na tradução de alguns irmãos, esteja o governo. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Isso que nós vemos lá em Evangelho de João era já uma promessa, segundo a palavra de Deus, de Jesus Cristo que viria nessa terra, o Salvador, para redimir o seu povo. Como diz também aqui na própria palavra de Deus. Aí mesmo uma folhinha para trás, mesmo livro de Isaías, nós lemos no 9, Isaías capítulo 7, versículo 14. Mais um sinal de Deus que Ele nos dá, ao qual enviaria o seu Filho nessa terra para nos salvar. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Deus conosco. Ou seja, Emanuel, Jesus Cristo, ao qual representa Deus conosco. Não foi o papel do Filho que veio nessa terra. Aqui está falando, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será Emanuel. Ou seja, tudo isso, igreja, que Jesus Cristo veio fazer nessa terra,
para se cumprir as Escrituras, para se cumprir verdadeiramente aquilo que Deus verdadeiramente já tinha um plano traçado para o ser humano. Porque nada, irmãos, pega o homem, Deus, de surpresa. Porque quando Deus ele fez o homem lá atrás, o primeiro homem, chamado Adão, ou seja, Deus não sabia que o homem iria falhar? Não sabia. Tanto é que a Bíblia já fala que o Cordeiro de Deus já foi imolado desde a criação do mundo. Ou seja, Jesus Cristo tinha um projeto dele verdadeiramente vir nessa terra, vir nesse mundo, para redimir o pecado do ser humano, para resgatar o homem do seu próprio pecado, porque o homem por si próprio, ele não teria condições nenhuma, irmãos, de pagar, diante de um Deus Santo, pagar pelos seus pecados. Tanto é que antes de Jesus Cristo, havia o tempo da lei. Os sacerdotes, a Bíblia fala que entravam ano após ano, entravam ali para oferecer sacrifício, primeiramente por si próprio, pelos seus pecados e também pelo pecado do povo, da nação. Mas eram homens também sucessivos a erros e a falhas, porque eles ofereciam sacrifício primeiramente por eles e pela nação, mas era um sacrifício que verdadeiramente não poderia realmente satisfazer a Deus, porque eles praticamente estavam comemorando os seus pecados. Porque oferecia hoje um animal, uma ovelha, um cabrito, um boi para Deus pelos pecados, mas no dia seguinte estavam cometendo novamente os seus delitos, os seus erros e as suas falhas. Mas porém Jesus Cristo, como uma única oferta, Jesus Cristo não ofereceu gado, ele não ofereceu carneiro, ele não ofereceu cabrito, não ofereceu nada, porque ele a si mesmo se deu, ele a si mesmo se doou, ele a si mesmo se entregou por amor a cada um de nós. Aleluia. Não foi o que nós lemos lá no Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se entregou, doou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Irmãos, e essa tal vida eterna, ao qual Deus tem, por meio do seu Filho, não é nessa terra, não é nesse mundo, porque todos nós estamos aqui de passagem, estamos aqui somente no momento que Deus permitir, passaremos dessa terra. Mas o mais importante de tudo é que quando o nosso corpo, quando nós partimos, quando o nosso corpo tombar ao pó, a sepultura, aonde repousará a nossa alma? Aonde repousará a nossa alma? Porque isso aqui, o físico, é perecível, vai perecer. No pó, do pó viemos e do pó retornaremos. Mas, da maneira que morremos, irmão. Mas se um dia eu morrer afogado, mas se um dia eu morrer pelo fogo, não importa. É somente o físico que está se desfazendo, porque a alma não se desfaz nem com água e nem com fogo. Porque da maneira que morremos naquele grande dia, irmãos, iremos comparecer diante de Deus para prestar conta da nossa vida, por tudo aquilo que temos feito nessa terra por intermédio do nosso corpo. Aleluia! Isso é o que diz a palavra de Deus, irmãos. Você vê como é sério. Hoje, irmãos, dói no coração muitas vezes quando você ouve as pessoas pregando somente caramiolas. Você vê as igrejas abarrotadas por aí afora, multidões, e não é, você olha ali pela televisão, você vê aquela multidão, uma igreja cheia, mas vazia ao mesmo tempo. Mamãe, não entendi. Cheia de pessoas, mas vazias de Deus. Cheias, sim, mas de pessoas enganadas, buscando somente as coisas dessa terra, buscando somente as coisas desse mundo, ou seja, servindo o seu próprio Deus. E Paulo fala que o Deus desse povo, que busca somente as coisas dessa terra, o Deus dele é o seu próprio vento, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, igreja, será que as coisas terrenas naquele grande dia, o ouro, a prata, as
as coisas que granjeamos nessa terra pode comprar a salvação da nossa alma? A Bíblia fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final de tudo perder a tua alma? Ou que se dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque nada pode comprar a salvação da nossa alma, porque ela já foi paga, o preço pelo resgate dela. E o preço que se foi pago, nem todo ouro, nem toda prata, nem todo dinheiro, nem dólar, nem qualquer moeda do mundo, nem real, paga o preço de uma alma. Porque o preço já foi pago pelo maior preço que se poderia pagar, o preço do sangue de Jesus Cristo. Esse é o maior preço. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então, tudo, irmãos, que Jesus Cristo veio fazer nessa terra, Ele veio cumprir a palavra de Deus, a Escritura. Ele veio cumprir por amor a cada um de nós, por amor às nossas vidas. Jesus Cristo falou: eu não vim por mim mesmo, mas o Pai me enviou. Ou seja, e quando Filipe ali pediu: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Qual foi a resposta de Jesus? Filipe, estou há tanto tempo convosco e tu ainda não me conheces. Aquele que veio a mim, também vê o Pai. E o próprio Jesus, ele fala no Evangelho de João 10:30, eu e o Pai somos um só Espírito, um só propósito, uma só fé, um só modo de agir, de pensar, de realizar a obra. Eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus estava falando para Filipe: eu e o Pai somos um, Filipe. A mesma prática que você vê eu fazendo é o mesmo modo que o Pai também age. Porque o que eu faço, as obras que eu realizo, Jesus nunca falou: olha, o que eu faço é eu que faço. Não. Tudo o que Jesus fazia, Ele dava honra e glória ao Pai. Ele glorificava ao Pai. Ele nunca se viu na Bíblia Jesus procurando honra, méritos para si próprio. Pelo contrário, você via quando Jesus fazia um sinal, Ele falava: não conte a ninguém. Mas quanto mais Jesus pedia para ali não divulgar, mais a fama dele crescia, mais se espalhava acerca das obras que Jesus propagava e fazia, mas crescia naturalmente. Não era ali por uma vaidade, não. Olha, vai lá e anuncia, fala que foi Jesus que mandou fazer, foi Jesus que fez. Não. A obra de Deus crescia naturalmente. O nome de Jesus Cristo naturalmente era divulgado, era realmente ali glorificado o nome de Deus através do seu Filho. E é isso também o que nós devemos fazer, igreja, cada dia. A Bíblia fala que nós devemos crescer, sim, mas não é crescer no orgulho, não é crescer na soberba, na vaidade, acharmos que somos alguma coisa. Pelo contrário, a Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento. É crescer na graça de Jesus Cristo. O que é graça? É um favor imerecido. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não sabe o que significa a palavra dom? É um presente. Um dom é um presente, é uma dádiva que Deus nos deu. A graça de Jesus Cristo, adquirida pelo seu sofrimento, por tudo que Ele fez, irmãos, é uma dádiva, é um presente para cada um de nós. Porque nós, irmãos, não poderíamos pagar pela nossa redenção. Nós não poderíamos nunca pagar realmente pela remissão dos nossos pecados. Pelo contrário, irmãos, nós não adoramos a Deus somente quando nós levantamos as nossas mãos, cantamos um hino bonito, um cântico, que muitas vezes ali aquele cântico, aquela palavra, aquele louvor fala no íntimo do nosso coração. Mas nós adoramos mais ainda a Deus, sabe quando, irmãos? Quando nós nos lançamos aos pés de Jesus Cristo, confessamos diante dele os nossos pecados, quando nós realmente determinamos que somos totalmente dependentes dele, porque sem ele nada podemos fazer. É como Paulo falou: miserável homem quem sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Ou seja, Paulo ele falava, irmão, que o bem que ele queria fazer
ele não conseguia fazer. Porém, o mal que ele não queria, ele realizava. Por quê, irmãos? Porque a nossa natureza mesmo humana é má. Nós somos sujeitos, infelizmente, maus. Mas para quebrar isso, é somente por meio de Jesus Cristo, igreja. Sermos uma nova criatura, homens e mulheres diferenciados, homens e mulheres que não andam mais conforme os rudimentos dessa terra e desse mundo, mas homens e mulheres que tenham sua mente renovada, como diz Paulo em Romanos 2, né? Para que não vivemos mais conforme os rudimentos desse mundo, mas que tenhamos uma mente transformada, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o ser humano, para nós, sabe qual é ela, irmãos? É que nós nos esforcemos a cada dia. É que nós a cada dia, realmente por meio da cruz de Jesus Cristo, renunciamos o nosso eu, a nossa carne, as nossas vontades, os nossos caprichos, para que possamos viver verdadeiramente a vontade de Deus. É como Paulo falou lá em Gálatas 2:20: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. É o sentimento que nós devemos ter hoje, é isso aqui. Filipenses 2. Livro de Filipenses, capítulo 2, em nome de Jesus. A hora já se avança. Eu falei para o pastor, quando na hora da pregação, tira a pilha do relógio. Livro de Filipenses, capítulo 2, irmãos. Vou adiantando aqui enquanto os irmãos vão achando aí. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. No 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí no 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? A Bíblia está falando aqui que Deus o exaltou, o Filho dele, soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Não é o que nome nós vemos lá em Isaías? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, é um nome maravilhoso. É o nome de Jesus Cristo, é o nosso conselheiro. Jesus Cristo é o príncipe da paz. É o príncipe da paz. Uma paz, não a paz dessa terra, não a paz desse mundo, porque a paz dessa terra, desse mundo, é uma falsa paz. Mas a paz que Jesus Cristo está falando, que ele é a paz, ao príncipe, é uma paz interior, que mesmo você passando na luta, na guerra, na prova, mas você tem paz em Deus, para descansar e crer e confiar, irmãos, que dias melhores virão sobre as nossas vidas. Porque aqui a palavra está falando de sorte, no versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? No versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ou seja, Jesus, a Bíblia está falando que Jesus, ele aniquilou-se a si mesmo. Ele tomou a sua forma de Deus, assumiu a forma de homem, a forma de servo, e foi fiel até o fim. Passou pelas lutas, pelas provações, passou pelos momentos de dificuldade, mas não retrocedeu, não recuou. Porque, irmão, se Jesus tivesse voltado, retrocedido, se Jesus tivesse realmente realizado ali a vontade do diabo na tentação,
Porque Jesus ele foi tentado, irmãos, nas áreas que o diabo mais investe na vida do homem. Na soberba. Se tu és mesmo filho de Deus, então prova. Tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães. Jesus poderia ali se inflamar. Então eu vou mostrar para você que eu sou isso mesmo. Não. Jesus não precisava mostrar nada para o diabo, não, igreja. Você vê que todas as coisas, as investidas do diabo, Jesus, ele sobressaía por meio da palavra. O diabo fez o quê? Não contente, ofereceu os reinos, ofereceu os reinos dessa terra, mas se tu prostrar e me adorares, tudo isso te darei, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Ou seja, Jesus não precisou se prostrar para ter os reinos do mundo, para ter o ouro, a prata, a fama. Não, igreja, porque Jesus não veio aqui para ser promovido pelo homem. Jesus Cristo não veio para fazer a obra do diabo, não. Mas Jesus Cristo veio fazer a obra do Pai, a obra de Deus. E a obra que ele veio fazer nessa terra, ele foi sim para morrer. Não foi o homem que tirou a vida de Jesus. Jesus falou: olha, a minha vida ninguém a tira, eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para torná-la a tomar. Ou seja, Jesus, o homem não matou Jesus, não. Mas não. Por intermédio do homem, Jesus foi morto, mas ele a si próprio se deu. Ele se entregou. Ele realmente se doou por amor a nós. Não foi o que nós lemos em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem deu Jesus Cristo? Foi Deus para morrer. Foi Deus que deu o próprio Filho para morrer, irmãos, por nós. Para morrer pelas nossas vidas. Homens, pecadores, mulheres, pecadoras que somos. Para que hoje não vivamos mais para satisfazer mais a vontade da nossa carne, irmãos, mas que possamos viver a cada dia segundo a vontade de Deus. Você vê que o homem hoje ele procura intermédios para a sua vida em tudo que é lugar. O homem se refugia em tantos deuses, né? Para falar que Deus usou a vida do pastor para pregar aqui esse tempo aqui sobre a idolatria. O homem ele vai lá, pega um pedaço de madeira, que daquela madeira ele vai lá, cozinha o alimento dele, faz um móvel, outro pedaço de madeira ele tira ali, faz um Deus ali conforme a sua imaginação, se prostra diante daquela imagem, daquele Deus, que não pode defender nem a si próprio. Vocês não lembram aí no ano passado aquela enchente que teve no Rio Grande do Sul? Ali tinha uma igreja enorme. Naquela igreja tinha ali uma estátua enorme. Aquela chuvarada que deu, aquela igreja foi destruída, e aquela imagem foi parar, foi encontrar ela a quilômetros e quilômetros depois daquela igreja que foi caída, que foi tombada. Ou seja, mas ela não tem poder porque não salvou a si própria, porque não permaneceu no próprio lugar dela ali. Foi parar quilômetros e quilômetros, e quando acharam ela, a reportagem ali dos homens falando: não, aqui foi a santa tal, aqui nós vamos novamente reerguer ali aquele monumento ali, aquela igreja, e ela estará ali novamente no seu lugar. Ou seja, a idolatria, irmãos. Olha no que hoje o homem confia, olha hoje no que o ser humano está confiando, num pedaço de pau, num pedaço de gesso, num pedaço de madeira, mas não crê, não confia, não dá crédito o que verdadeiramente Jesus fez na cruz do Calvário por amor a eles. Mas pode correr para lá, pode correr para cá, pode fazer deuses, pode fazer o que for, mas nem nada e nem ninguém anula o que a palavra de Deus diz. Livro de Atos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, última passagem para nós aqui darmos sequência e dar os recados finais. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, em nome de Jesus. Deixa eu voltar onde os irmãos estavam aí, voltar para trás. Depois do Evangelho de João, livro de Atos, capítulo 4. Glórias a Deus.
só vou deixar para os irmãos ler. Livro de Atos, capítulo 4. Alguém pode ler no versículo 12? Livro de Atos 4, 12. Embaixo. Amém, igreja? Tremendo, né? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, nenhum outro, porque o único que pode nos garantir a salvação, que nos dá a salvação, foi aquele que morreu na cruz do Calvário. Foi aquele que entregou o seu espírito, quando ali, depois de tudo que passou, quando sentiu sede, deram para ele, em lugar de água, deram um vinagre. Aí Jesus entregando o teu espírito: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia fala que quando Jesus entregou o espírito ao Pai, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ou seja, Jesus Cristo estava falando ali por meio daquele ato: Pai, agora o caminho está aberto. Todos têm acesso. Todos têm acesso agora pelo novo, como dizem Hebreus, pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, todos têm acesso à salvação, irmãos. O ser humano, o homem e a mulher, o ser humano só vai para o inferno pelas suas próprias pernas. Por que é mesmo? Porque a salvação, a Bíblia está falando, porque em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, todos nós estamos debaixo do céu? Amém. Todo ser humano que está vivo está debaixo do céu. Está falando a Bíblia que nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Amém, igreja? Então a salvação é somente em Jesus Cristo. A nossa salvação só se dá pela pessoa de Jesus Cristo. E Ele faz um convite para todos, para serem salvos, para nesse mundo passar pelas lutas, pelas provações, estar com Ele, para que futuramente possam ser salvos, ter a salvação da sua alma. Então aquele mesmo fala em Mateus 11, 28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele convida: vinde a mim, todos. Mas o convite é cada um que tem que aceitar. Você recebe um convite para ir no casamento, no aniversário, você é obrigado a ir? Não, eu vou se eu quiser. Mas o convite foi feito. Assim é o convite de Jesus Cristo. Ele convida a todos, porque Ele não quer que nenhum se perca. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Só até aqui a palavra e as palmas nessa noite. Mais uma vez, igreja, para você. Glória a Deus. É o momento de falarmos das contribuições.